todos. Então, meu nome é Rony Miller, professor de Direito Penal. Pessoal, então, Direito Penal. E hoje nós vamos continuar tratando, vamos dar continuidade ao que vimos na aula passada e vamos falar da parte derivada do crime de furto. Por que parte derivada do crime de furto? São as suas qualificadoras, os seus parágrafos, as suas alíneas, os seus incisos, que derivam de onde? Que derivam do caput. Então, nós vamos falar hoje, ainda vamos buscar dirimir todas as dúvidas acerca do furto. Bom, qual que é a primeira impressão que eu quero deixar para vocês aqui? Vamos começar tratando, pessoal, da primeira diferenciação, ou melhor, da aplicação do crime de furto, do princípio da insignificância. Como assim? Vamos diferenciar no crime de furto tentativa e crime impossível. Bom, só recapitulando aqui, pessoal, quando que eu posso falar em crime tentado? Muitos vão dizer de forma bem simplória que é quando eu posso fracionar o intercrimes, que é quando se trata dos chamados crimes plurissubsistentes. Bom, olha só, eu posso sim falar em crime tentado quando eu iniciar os atos de execução desse crime e não chegar à consumação por força alheia à minha vontade. A tentativa se fundamenta nisso, em iniciar o ato de execução e não chegar à consumação por força alheia à minha vontade. Mas, Rony, como é que eu posso compreender que um crime vai admitir tentativa? Aí, pessoal, eu vou lembrá-los aqui. Um crime ele é composto, normalmente, a doutrina majoritária entende que temos 4 fases no crime. Quais são essas fases? Preparação, antes dela, cogitação, execução e a consumação. Então, basicamente, essas são as 4 fases do crime: cogitação, preparação, execução e consumação. As 2 primeiras são conhecidas por fases internas. Por que fases internas? Porque normalmente elas ficam na cabeça. Normalmente elas não extrapolam a própria pessoa. Por isso que são chamados de meros atos preparatórios. E esses meros atos preparatórios, se ficarem restritos a eles, não são puníveis. Atos preparatórios não serão puníveis. Ah, professor, mas existem alguns crimes que são atos preparatórios para outros crimes. Como assim? Não entendi, ficou bagunçado. Um exemplo. O crime de associação criminosa. Se nós formos parar e pensar, o crime de associação criminosa, reunirem-se mais de 2 pessoas, reunirem-se 3 ou mais pessoas com o fim de cometer crimes. Peraí, estas pessoas cogitaram porque pensaram em cometer um crime,
prepararam, organizaram toda, arquitetaram toda a estrutura para cometerem crimes e pararam por aí. Não cometeram nenhum crime. Então ficaram nos atos preparatórios, professor. Ficaram nos atos preparatórios de algum crime. Um furto, sequestros, roubos, homicídios, não importa. Mas ficaram nos atos preparatórios. Então, professor, eu não posso punir uma associação criminosa. Só que o legislador entendeu que esses atos preparatórios aqui eram tão graves, tão sérios, que resolveu puni-los. Então, existem alguns atos preparatórios por razão da sua gravidade na sua prática, que são puníveis. Ok, pessoal? Então, volta para cá. A gente está tentando entender quando que um crime admite tentativa. Eu só posso falar em tentativa nos chamados crimes plurissubsistentes. O que são esses crimes plurissubsistentes? São os crimes em que essas fases aqui, cogitação, preparação, execução e consumação, acontecem em momentos distintos, acontecem em momentos separados. Um acontece na sequência do outro. Se um acontece na sequência do outro, eu posso interromper uma dessas fases antes que a outra aconteça. Então eu só vou poder falar em tentativa quando eu passar pela cogitação, pela preparação, iniciar a execução e não chegar à consumação por força alheia à minha vontade. Um exemplo, um homicídio. Pensei em matar uma pessoa, um desafeto qualquer. Comprei uma arma para que eu pudesse matar essa pessoa. Beleza. Fui até a porta da casa dessa pessoa e me escondi atrás de uma árvore. Esperei ela chegar. Quando ela chegou, eu apontei a arma para ela, só que eu desisti. Virei as costas e fui embora. Posso falar em tentativa de homicídio? De forma alguma. Por que não, professor? Porque eu fiquei na cogitação e na preparação. Eu não iniciei a execução, eu não atirei. Se eu tivesse atirado, iniciei a execução. Errei o tiro, ou o tiro atingiu uma região do corpo não vital e ela sobreviveu. A vítima sobreviveu. Opa, iniciei a execução e não consegui chegar à consumação, que era a morte do indivíduo, por força alheia à minha vontade. Isso é tentativa. Então, isso é tentativa. Resumindo, quando que eu posso falar em tentativa? Quando a execução e a consumação acontecerem em momentos distintos. Quando uma dessas fases aqui, essa acontecer primeiro, para depois essa acontecer. Significa dizer que eu posso interromper a execução antes que a consumação aconteça. Tranquilo? Isso é tentativa. Mas, Rony, beleza, já entendi então o que significa a tentativa. E o crime impossível? O que é o crime impossível? Pessoal, nós temos dois tipos de crimes impossíveis. Quais são esses dois tipos de crimes impossíveis que nós temos no nosso ordenamento jurídico? Por absoluta ineficácia do meio, o crime impossível, de acordo com o Código Penal, se trata quando eu tenho absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Então, o Código Penal traz para a gente duas espécies de crimes impossíveis. Crime impossível por absoluta ineficácia do meio ou crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. De acordo com o artigo 17 do Código Penal, essas são as duas espécies de crimes impossíveis. Mas vem cá. Na primeira espécie, por absoluta ineficácia
do meio, o que nós temos aqui, pessoal? Um instrumento, o mecanismo, o objeto que eu escolhi para praticar o crime jamais vai me dar o resultado desejado. Eu não vou conseguir produzir o resultado desejado usando aquele instrumento, usando aquele meio. A ineficácia tem que ser absoluta. A ineficácia não pode ser relativa, porque se a ineficácia for relativa, pode, de forma esporádica, o resultado ser produzido. Exemplo, eu tenho uma arma de fogo que ela lenca 10 tiros e sai um. Ou seja, a ineficácia dessa arma de fogo minha, ela é relativa, porque uma hora ou outra ela funciona. Então, não posso falar em crime impossível se eu atirar numa pessoa com essa arma. Agora, se eu tenho uma arma desmuniciada ou com bala de festim, projétil de festim, e atiro numa pessoa com essa arma municiada com projéteis de festim, nesse caso, pessoal, a ineficácia dessa arma é absoluta. E eu vou atirar numa pessoa e o crime será impossível. Por quê? Eu jamais produzirei o resultado atirando nessa pessoa com a arma desmuniciada ou com munições de festim. Beleza? Essa é a absoluta ineficácia do meio. E a impropriedade absoluta? Opa. Impropriedade absoluta do objeto. Primeiro, que objeto é esse? O objeto material do crime. O objeto material do crime, ele é absolutamente impróprio para aquele crime. Exemplo da gente poder entender isso. Nós vimos na aula passada que o objeto material do crime de furto tem que ser uma coisa alheia móvel. Ah, que maravilha! Então imaginem um prédio. Um prédio é uma coisa alheia, mas não é móvel, é imóvel. Significa dizer que um prédio, se eu tentar furtar um prédio, isso será impossível. Primeiro, porque eu não posso deslocar com ele de um local para o outro. Ele é uma coisa imóvel. Miller, me dá um outro exemplo. Tá, vamos entender. Se eu, desejando matar uma pessoa, vou até a sua residência e a vejo deitada tomando sol, à beira de uma piscina. De cima do muro, eu disparo 3 tiros com a minha espingarda. 2 tiros atingem a pessoa em regiões vitais. Ótimo, falei, matei. Essa pessoa é levada para um exame. O exame vai demonstrar que quando os projéteis atingiram essa pessoa à beira da piscina deitada, ela já havia morrido. Ela já estava morta, vítima de um ataque do coração. Ela teve um infarto e morreu antes que os projéteis a atingissem. Ou seja, não era mais objeto material do crime de homicídio. Por que não, Rony? Porque o objeto material do crime de homicídio é uma pessoa humana viva. Então essa é a razão. Então nós temos crimes impossíveis por absoluta ineficácia do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Bom, por que tudo isso tem a ver com o crime de furto? Para a gente diferenciar quando eu estou falando de tentativa e quando eu estou falando de crime impossível. Eu vou me fundamentar aonde? Se a ineficácia vai ser relativa ou se o objeto vai ser absolutamente impróprio. Vamos exemplificar. Suponhamos que eu tenha ido trabalhar e eu precisei pegar um ônibus.
O ônibus lotado, eu me posiciono, seguro no apoiador do ônibus e estou indo. Um larápio que estava próximo viu a minha desatenção e, diante da minha desatenção, ele busca furtar a mim. De que forma? Enfiando a mão no meu bolso direito da calça para retirar dali um dinheiro que eu havia guardado. Eu havia guardado um dinheiro ali. Ah, ótimo. Só que eu não sabia que a minha mãe havia retirado esse dinheiro da minha calça quando ela foi lavá-la. Então, não havia nenhum dinheiro, nenhuma moeda em espécie no bolso da minha calça. Ou seja, aqui ficou explícito que temos um crime impossível e o agente não vai responder por nada. Por quê? Impropriedade absoluta do objeto. Eu precisava ter uma coisa alheia móvel no bolso da minha calça. Eu não tinha nenhuma coisa, não existia essa coisa na minha calça. Agora muda de figura. O dinheiro estava no bolso esquerdo da calça. E o larápio, por equívoco, ao invés de tentar subtrair o dinheiro do bolso esquerdo, resolveu ir no bolso direito. Nesse caso, nós temos tentativa de furto. Por quê? Porque nesse caso, esse indivíduo iniciou o ato de execução, o ato de tentar subtrair, mas só não conseguiu inverter a posse do bem por força alheia à sua vontade, porque ele errou. Ele errou de bolso. Nesse caso, nós temos tentativa de furto. Então, pessoal, quando o examinador na prova vier cobrar de vocês a diferença entre tentativa e crime impossível no crime de furto, você deve levar em consideração a capacidade de produzir o resultado. Se ele tinha capacidade de produzir o resultado, mas o resultado não foi produzido por força alheia à vontade dele, nós temos tentativa. Agora, se por mais que ele insistisse, por mais que ele tentasse e não produziria o resultado de forma alguma, eu estava sem dinheiro nos bolsos, ele ia enfiar a mão o dia inteiro nos bolsos da minha calça, em todos os bolsos, e não ia conseguir qualquer valor econômico. Então ele jamais conseguiria lograr êxito, que era subtrair o dinheiro. Então aí nesse caso nós temos crime impossível. Um peguinha. Por muito tempo, muitos exames, muitos concursos trouxeram uma questão a respeito do vídeo monitoramento. Vídeo monitoramento em lojas, seguranças em lojas, vai ficar caracterizado crime impossível. Por que vai ficar caracterizado crime impossível? Porque o indivíduo ali está extremamente vigiado, ele não vai conseguir furtar nada daquela loja. Pessoal, está pacífico, nós não vamos cair nesse peguinha. E se cair na prova de vocês, furto praticado em lojas, com um monitoramento extremamente eficaz, por mais difícil que seja, mas é possível furtar. Então, vai ficar caracterizado se alguém for pego, por exemplo, pelas câmeras de vigilância, vai ficar caracterizado a tentativa de furto e não crime impossível. Tranquilos? E aí, pessoal, como estamos aí? Tudo tranquilo? Elivan, Jordevan, Lucas, Marcelo, Otávio, Thiago, tudo tranquilo aí, pessoal? Tranquilo, tudo Tranquilo. Beleza? Que ótimo. Pessoal, na sequência aí, professor, qual que é a ação penal no crime de furto? E o que a ação penal ela vai nos trazer aqui? Como que eu vou identificar a ação penal num crime de furto, professor? Pessoal,
De cara, a ação penal aqui é uma ação penal pública incondicionada. Seja qual for a modalidade de crime de furto, a ação penal é pública incondicionada. Por que isso? O artigo 100 do Código Penal, ele traz a regra geral. O que a regra geral estabelece? Que todas as ações penais, todas as ações são públicas incondicionadas. Essa é a regra geral. Salvo se por expressa previsão legal, ou seja, salvo se o dispositivo de lei trouxer, ou se uma lei esparsa trouxer, que estes crimes se procedam ou mediante representação ou mediante queixa. Se o próprio dispositivo legal trouxer escrito, este crime se procede mediante representação. Nós temos uma ação penal pública condicionada. Se trouxer no corpo do dispositivo legal, este crime se procede mediante queixa. A ação penal será uma ação penal privada. Então, pessoal, não vamos sofrer com isso, não. A ideia é, se trouxer para a gente, e tem que trazer para a gente, escrito, este crime se procede mediante representação. A ação penal ela é pública condicionada. Se o crime trouxer, o dispositivo, o tipo legal trouxer, este crime se procede mediante queixa. A ação penal é privada. Como no crime de furto, no artigo 155 do Código Penal, em momento algum é mencionado que o crime se procede mediante queixa ou mediante representação, então podemos definir o crime de furto se procede mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, o Estado, seja através da instauração do procedimento administrativo, seja através da ação processual, seja através do inquérito, seja através do processo judicial, não precisam da autorização nem da vítima, nem do representante legal para procederem a persecutir o crime, para perseguirem o crime. Ao tomarem conhecimento do fato, devem, de ofício ou a pedido, devem agir. Ok, pessoal? Então, isso é o que nós temos, princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada. Tranquilos? Bom, pessoal, podem surgir às vezes, algumas questõezinhas bem pragmáticas em relação ao crime de furto, que nos remete lá ao Direito Penal 1, que vocês viram com o professor Everton, a respeito do quê? Que se trata do conflito aparente de normas. E o que é esse conflito aparente de normas? É quando eu tenho um caso podendo aparentemente ser resolvido por mais de um dispositivo legal. Eu posso aplicar a um mesmo fato concreto 2, 3 dispositivos legais que parecem que resolvem ele. E nós temos alguns princípios que resolvem esse conflito aparente de normas. Dentre eles, o principal, o princípio da especialidade. Mas também temos o princípio da consunção, o princípio da absorção, princípio da subsidiariedade e princípio da alternatividade. Eu sugiro que vocês retomem lá no Penal 1, lá no início mesmo, conflito aparente de normas e dê uma olhadinha nesses princípios que resolvem esse conflito aparente de normas. Mas, professor, aonde que nós temos um conflito aparente de normas? Imagine a situação de um indivíduo que ele invade uma residência na tentativa de furtá-la ou desejando furtar essa residência. Pessoal, aqui é até por questão lógica. A invasão de domicílio por si só é um crime autônomo, mas não tem como eu furtar uma residência se eu não invadi-la. Então, nesse caso aqui, pessoal, é pragmático que o princípio da absorção vai resolver esse conflito e o crime de invasão de domicílio vai ser absorvido pelo crime de furto. E o agente não vai responder pela invasão de domicílio, vai responder exclusivamente pelo crime de furto. Outra coisa que passa pela cabeça da gente, furtei um objeto, mas aí naquela ânsia de fugir porque estou sendo perseguido ou acho que alguém viu,
eu destruo o objeto, quebro aquele objeto e saio correndo. Sou pego. E aí? Vou responder por dano, ou vou responder por furto, ou vou responder por dano e por furto? Nós vimos na aula passada que o furto também se consuma com a destruição da coisa. Então, pessoal, nesse caso aqui, até por ser mais grave, o crime de furto vai absorver mais uma vez o crime menos grave, que se trata do crime de dano. Então, respondo exclusivamente pelo crime de furto e não pelo crime de dano, tá? Pessoal, e por último, a ideia daquele agente que furta um bem e depois ele vende a terceiro. A doutrina entende isso como exaurimento do crime de furto. E ele não vai responder por essa venda, porque alguns poderiam até entender, professor, mas aqui ele não pode responder pela disposição de coisa alheia como própria. Não, pessoal, nós vamos entender isso aqui como um crime de furto exclusivamente. E a venda desse objeto que ele mesmo furtou, trata-se de mero exaurimento do crime. Tranquilos? Bom, agora então vamos seguir adiante e vamos tratar aqui do parágrafo 1º do crime de furto. Olha o que diz o parágrafo 1º do crime de furto. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Eu já inicio aqui chamando a atenção de vocês para um detalhe. Viram que o legislador escolheu para aumentar a pena a fração? O processo de aumento de pena se deu através de fração. Todas as vezes que isso acontecer, pessoal, nós estamos diante de uma causa especial de aumento de pena. Professor, qual que é a razão disso? Se perguntado para nós na prova, causas especiais de aumento de pena são usadas na terceira fase do processo trifásico de aplicação da pena privativa de liberdade. Ou seja, na primeira fase eu uso circunstâncias judiciais, aquelas lá do artigo 59. Na segunda fase eu uso agravantes e atenuantes, lembrando que estas duas primeiras fases não têm capacidade de fazer com que a pena fique acima do máximo ou abaixo do mínimo legal. Na terceira e última fase, nós utilizamos as causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Estas sim, elas têm capacidade de fazer com que a pena fique acima do máximo ou abaixo do mínimo previsto no tipo penal. Então, pessoal, o parágrafo 1º do artigo 155, trata do furto, é uma causa especial de aumento de pena. Por quê? Como nós identificamos? Porque o legislador utilizou um processo de aumento de pena através de fração. Se ele tivesse utilizado fixando uma nova pena mínima, fixando uma nova pena máxima para aquela conduta, nós teríamos uma qualificadora. As qualificadoras nos são apresentadas dessa forma. Ela fixa uma nova pena mínima, ela fixa uma nova pena máxima. Lembram lá no homicídio? O homicídio, pena no homicídio simples, de tanto a tanto. Homicídio qualificado, a pena mínima modificou, a pena máxima também foi modificada, dando novas margens mínimas e máximas para o crime. Então, volta aqui. Temos aqui. O que é o repouso noturno? Pessoal, aqui, para a gente poder dirimir isso aqui sem problemas mais graves, nós vamos estabelecer o período. O período aqui para a caracterização do repouso noturno será das 18 às 6 da manhã. Para as provas, se colocar em questão de horário, esse será o horário das 18 às 6 da manhã. O problema é que muitos doutrinadores estão começando a trabalhar a ideia de que repouso noturno leva-se em consideração o descanso, leva-se em consideração a vulnerabilidade da pessoa. É aquele momento onde a vigilância se torna menos rigorosa, a pessoa está mais frágil em relação a se defender do seu patrimônio.
Então, pessoal, leva-se em consideração aqui o direito consuetudinário, o direito costumeiro, e o costume de cada lugar é que vai determinar qual o horário do repouso noturno. Nós sabemos que em cidades interioranas, cidades bem pequenas, o repouso noturno pode sim perfeitamente se dar a partir das 18 horas. Mas nós sabemos que em grandes metrópoles, muitas vezes sequer temos esse repouso noturno. Então eu chamo a atenção de vocês para que atentem para o enunciado da questão. O examinador da prova, ele vai demonstrar que naquele momento, naquele horário, a pessoa que foi vítima do furto encontrava-se fragilizada porque ela estava no seu horário de descanso noturno. Por que eu estou frisando na questão noturna? Porque eu já vi questões em que trouxeram a questão dos vigias, dos vigilantes noturnos. Qual que é o horário deles descansarem normalmente? Durante o dia. Ah, então se eu for lá na casa do vigilante e furtar ela durante o dia, enquanto ele está dormindo, vai incidir sobre mim a causa especial de aumento de pena do furto praticado durante o repouso noturno? Não, não vai. Por quê? Porque o dispositivo legal ele é taxativo. Ele é taxativo, não cabe analogia em malam partem. E por não caber a analogia em malam partem aqui, pessoal, o que nós temos? Nós temos então que o furto, para caracterizar essa causa especial de aumento de pena, tem que ser efetivamente praticado durante o repouso noturno. Outra questão, anotem isso, porque é importante. O furto noturno, furto praticado, incidindo sobre o parágrafo 1º, só vai ser aplicado ao caput. Ao caput. Não se aplica o parágrafo 1º do artigo 155 aos chamados furtos qualificados. Os furtos qualificados já têm a sua qualificadora, não se aplicam, e até por questão topográfica, que foi o processo escolhido na elaboração do Código Penal. Então guardem isso, o furto noturno só se aplica ao caput, só se aplica à cabeça do dispositivo, ou seja, resumindo isso de maneira bem direta, só vai ser aplicado a qual furto? Ao furto simples. Então, furto praticado durante o repouso noturno só vai ser aplicado ao caput do artigo 155. Tá, pessoal? Isso aqui é importante lembrarmos e não podemos cair num peguinha besta desse aí, ok? Bom, parágrafo 2º, tomando uma aguinha aqui. Pessoal, tranquilos? Pedro, Marcelo, bem-vindos. Vamos lá. Continuando aqui. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Pessoal, o parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal traz para a gente o chamado furto privilegiado. Miller, qual é a natureza jurídica do furto privilegiado? A escolha do legislador para diminuir a pena não foi em forma de fração? Então, peraí. Quando eu aumento a pena em forma de fração, eu tenho uma causa especial de aumento de pena. Quando eu diminuo a pena em forma de fração, eu tenho uma causa especial de diminuição de pena. Então, pessoal, o privilégio no furto, o chamado furto privilegiado, nada mais é do que uma causa especial de diminuição de pena. Mas que vai se dar de 3 formas. Primeiro, quais são os requisitos para que eu possa me beneficiar com o furto privilegiado? O primeiro deles, eu preciso ser primário. Então, pessoal, olha só. No furto privilegiado, no furto privilegiado, é isso mesmo.
No furto privilegiado, o que que nós temos aqui? A primeira ideia é o agente ser o quê? O agente ser primário. O que que é um cara primário? O que que é um agente primário? O que não é reincidente. É um processo realmente de exclusão, porque eu sou primário se eu não for reincidente. Mas, Miller, por quê? É porque a reincidência a gente consegue definir. Quando que um agente é reincidente? Quando ele, depois de transitada em julgado uma sentença penal condenatória, praticar um novo crime. Pessoal, não significa dizer que eu pratiquei 10 crimes que eu sou reincidente. Eu posso perfeitamente ter praticado 200 crimes e ainda ser primário. Como, Miller, que isso é possível? Desde que eu não tenha cometido nenhum crime depois de já ter sido condenado. Pessoal, a ideia de reincidência se dá quando eu pratico um crime, sou condenado por esse crime e depois que essa sentença transitou em julgado, depois que essa sentença não cabe mais recurso, eu cometo um novo crime. Aí eu sou reincidente. Então, a ideia aqui para a caracterização, para que o agente que cometeu um furto possa se beneficiar com essa causa especial de diminuição do crime de furto, a primeira é ser primário. A segunda, o objeto furtado, a res furtiva, o objeto material, a coisa alheia móvel, tem que ser de pequeno valor. Professor, o que é uma coisa de pequeno valor? E aí nós não vamos nos confundir lá com o princípio da insignificância. A coisa de pequeno valor para caracterizar o privilégio é aquela coisa de até um salário mínimo. Então é isso que nós vamos adotar para a nossa prova. É aquela que ela não vai exceder a um salário mínimo. Professor, mas você não está sendo muito rigoroso? O ideal seria dizermos o quê? É aquela coisa que gira em torno de um salário mínimo. Por quê? O salário mínimo, suponhamos que fosse R$ 1.000 o salário mínimo. Peraí, se eu furtar R$ 999,50, ótimo, eu posso me beneficiar com o privilégio, porque eu sou primário. Mas se eu furtar R$ 1.000,10, eu não posso me beneficiar com o Instituto do Privilégio? Se levarmos ao pé da letra, não podemos. Então, por isso que eu costumo dizer, coisa que gira em torno de um salário mínimo. Mas, para a prova, o que que eu vou adotar lá na minha prova, Miller? O que que eu vou colocar na minha prova? Na sua prova, pessoal, sem medo, você vai colocar que é requisito que não exceda a um salário mínimo. Então, não pode passar do valor do salário mínimo vigente na data do fato e não na data da sentença. É o salário mínimo da data do fato e não o salário mínimo da data da sentença. Tranquilos, pessoal? Bom, diante disso, o que que o juiz pode fazer? E aqui, pessoal, nós vamos fazer uma interpretação extensiva, tá? Como que nós vamos fazer uma interpretação aqui, Miller? De que forma? Quando o juiz disse pode, na verdade ele deve, porque é um direito subjetivo do condenado. Como assim um direito subjetivo do condenado? Se ele preencheu os requisitos, ele tem o direito de ver resguardado aqui e o juiz aplicar uma das hipóteses previstas no parágrafo 2º. Quais são elas? A primeira, substituir a pena de reclusão por uma pena de detenção. Opa, isso é bom, Miller? Isso é ótimo. Por que que isso é ótimo? Porque isso já dá a ele a garantia de que a pena jamais será iniciada no regime fechado. Por que, Miller? Porque nós não iniciamos cumprimento de pena de detenção em regime fechado. O regime inicial de cumprimento de pena de detenção ou será o aberto
ou será o semi-aberto? Então, a primeira questão formidável para ele é essa. Qual é a segunda hipótese que o juiz pode aplicar? A segunda é diminuir a pena de reclusão de 1 a 2/3. Pessoal, eu chamo a atenção de vocês aqui para um detalhe. Essas duas primeiras hipóteses, quais são elas? Converter a pena de reclusão em pena de detenção ou diminuí-la de 1 a 2/3 pode ser cumulada. Como assim pode ser cumulada, professor? Você pode perfeitamente, ou melhor, o juiz pode perfeitamente, além de converter, substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, ele pode também diminuí-la de 1 a 2/3. Perfeito? E a última hipótese que o juiz pode fazer quando ficar demonstrado o furto privilegiado será a aplicação exclusiva da pena de multa. Essa não se cumula. Então, ou ele faz a primeira, ou ele faz a segunda, ou ele faz as duas ao mesmo tempo, ou ele simplesmente substitui a pena privativa de liberdade por pena de multa. Então, estas são as hipóteses que o agente vai se beneficiar quando ficar caracterizado o furto privilegiado. Aí muita gente pode questionar, o furto privilegiado, ele é compatível com os furtos qualificados, ele é compatível com o furto praticado durante o repouso noturno? Pessoal, é sim, é perfeitamente possível aplicar o privilégio tanto ao furto qualificado quanto ao furto praticado durante o repouso noturno, ok? É o chamado furto privilegiado qualificado. E aí, meninos, alguma pergunta já aí no desenrolar aí? Hoje estou falando mais que o homem da cobra, né? Hoje eu estou disparado hoje. Mas é bom assim que a gente conclui agora e já adiantamos aí. Bom, então, sem perguntas, nós vamos continuar tratando dos chamados furtos qualificados, as qualificadoras previstas aí nos parágrafos. Olha só, segue aí. Pessoal, parágrafo 4º. O que diz o parágrafo 4º? Pessoal, pode passar desapercebido aí. Eu não tratei do parágrafo 3º, porque na aula passada nós falamos do furto de energia elétrica ou qualquer outro de valor econômico. Discutimos inclusive a questão do sêmen, discutimos a respeito do sinal de TV a cabo. Então já falamos desse parágrafo 3º. Agora voltamos falando do parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Só observaram que a qualificadora, a diferença dela para a causa especial de aumento de pena? A qualificadora, o que ela faz? Ela me dá uma nova margem, ela me dá uma nova pena máxima, ela me dá uma nova pena mínima. É isso que a qualificadora faz. A qualificadora ela me dá novas margens, mínimas e máximas. A pena mínima, que antes era de 1 ano, ela agora passou para 2, e a pena máxima, que antes era de 4 anos, agora passou para 8 anos. Isso é uma qualificadora. Dessa forma identificamos uma qualificadora. E qual é a primeira qualificadora? Se o crime de furto for praticado com a destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Pessoal, observem aí. Primeiro aí, a questão da destruição, você vai desaparecer por completo com aquilo. Você vai desaparecer com a coisa. Isso é destruir. Já o rompimento, pessoal, ele consiste em quê? Em você deteriorar, em você prejudicar, em você danificar uma coisa. Aí eu chamo a atenção de vocês. Com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. Ou seja, aquele obstáculo que estava ali era com o intuito de quê? Com o intuito de proteger, com o intuito de impedir que eu chegasse até a coisa
que eu queria furtar? Dou um exemplo para vocês. Imaginem que um indivíduo queira furtar um veículo. E o veículo encontra-se estacionado à beira da via. Ele vai até esse veículo, chega lá nesse veículo, ele quebra o vidro do carro, entra no carro, a chave estava lá, ele pega a chave, liga o carro e vai embora. Beleza. Temos furto qualificado por rompimento de obstáculo? Não. Por que não? O vidro era obstáculo para que ele chegasse até o carro? Não, o vidro não era um obstáculo para que ele pudesse chegar até o veículo. Agora olha só que situação esdrúxula. Eu quero furtar de dentro do carro, um celular que estava ali dentro. Eu chego, quebro o vidro e subtraio o celular que estava ali. Peraí, agora esse vidro era obstáculo, esse vidro era um objeto que impedia que eu chegasse até o objeto material, até a coisa que eu queria furtar? Era. Então, nesse caso, eu tenho furto qualificado por rompimento de obstáculo. Olha só, a ideia, pessoal, imaginem que um carro esteja na sua garagem e o portão está aberto. Alguém entra e leva seu carro. Furto com rompimento de obstáculo? Não. Agora o portão está fechado. O indivíduo pega, quebra o portão e leva seu carro. Furto com rompimento de obstáculo. Tranquilos, pessoal? Quanto ao primeiro? Então, primeira qualificadora é essa, inciso 1. Segunda qualificadora, pessoal, relativa ao crime de furto, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Pessoal, o primeiro deles aí, com abuso de confiança. A ideia aqui para você poder separar de alguns crimes, como na apropriação indébita, como no estelionato, é que você compreenda que desde o início o indivíduo desejava o quê? Desde o início o indivíduo desejava subtrair a coisa alheia móvel. Imagine que um cidadão se candidate à vaga de motorista seu. Ele vai ser seu motorista. Só que, na verdade, o que ele queria? Na verdade, desde o início, ele se candidatou à vaga de motorista para que ele pudesse subtrair o seu carro e vender para um desmanche. Então, pessoal, nesse caso aqui, nós temos furto com abuso de confiança. Por quê? Ele só subtrai o seu veículo depois de 1 ou 2 meses, quando ele já tinha ganhado a sua confiança e, inclusive, já deixava você ir embora para a sua casa com esse veículo. Nesse caso, nós temos furto com o abuso de confiança. O indivíduo, desde o início, já tinha a intenção de ficar com a coisa, de subtrair aquela coisa, e usa desse abuso, usa desse engano para que ele possa praticar o crime de furto. Mediante fraude. Pessoal, nós temos 2 tipos de fraudes, o artifício e o ardil. Miller, qual que é a diferença desses dois tipos de fraudes praticadas? Enquanto que no ardil eu uso do gogó, do papo, da conversa para passar a pessoa para trás, no artifício eu uso uma falsificação, um disfarce, algo material. Exemplo de um ardil. Eu entro na sua residência com desculpa de fazer uma entrevista e começo a conversar com você, enrolo você daqui e dali, peço que você vá buscar alguma coisa e, aproveitando do seu descuido, eu pego algum objeto na sua residência. Esse é um furto praticado com ardil, o cara te levou na conversa. Já o artifício, eu me disfarço. Exemplo que a gente viu em algumas cidades interioranas também, de pessoas que se camuflavam de vigilantes sanitários para verificar, inclusive estavam de uniformizados, para entrar na sua residência e verificar a mangueira do gás. E aí aproveitava um momento de descuido em que você o deixava sozinho ali e aproveitava para subtrair algum objeto da sua residência. Esse é o artifício. Também temos escalada. Professor, o que é escalada? Pessoal, não pense que é só passar por cima.
Passar por baixo também é escalada. A escalada é usar um caminho diferente do natural. A escalada vai se dar por isso. Então, mesmo que eu cave um túnel para chegar até onde eu desejava, vai ficar caracterizado o crime de furto mediante escalada. A escalada se dá tanto passando por baixo de um muro ou passando por cima desse muro, vai caracterizar a escalada. E por fim, a destreza. A destreza nada mais é do que habilidade. É o que se faz os trombadinhas, os punguistas, aqueles que subtraem um objeto de você sem que você nem perceba, usando de suas habilidades, da sua técnica apurada em subtrair sem que você sequer perceba que está sendo subtraído. Eu mencionei aqui a ideia dos trombadinhas. A ideia, muita gente pergunta peraí, professor, mas o trombadinha não é aquele que tromba na gente e aí aproveita o meu desequilíbrio e pratica a subtração da coisa? Isso não é violência? Pessoal, não vai ficar caracterizado violência aqui, tá? A ideia aqui é furto. A não ser que nessa trombada você venha sofrer uma queda e sofrer uma lesão, você sofreu uma lesão e ele, aproveitando desse momento de descuido, ainda subtraiu a sua coisa. Nesse caso aqui, entende-se que nós temos roubo e não furto. Mas, normalmente, a trombadinha vai ficar caracterizado furto mediante destreza. Furto qualificado mediante destreza. Bom, não acabou não. Vamos lá. O que mais nós temos aí, pessoal? Nós ainda temos, de acordo com o parágrafo 4º do Código Penal, como emprego de chave falsa. Pessoal, o emprego de chave falsa nada mais é do que qualquer objeto que propicie a abertura de uma fechadura. Sequer precisa ter formato de chave. A ideia da chave falsa é qualquer objeto, uma lima, uma chave micha, a cópia da chave sem autorização, caracterizam chaves falsas para a qualificação desse crime. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Pessoal, aqui nós temos um crime de furto, um crime plurissubjetivo. Por quê? Por que um crime plurissubjetivo? Porque essa qualificadora, ela exige que o crime seja praticado por 2 ou mais pessoas. É aquela colaboração delitiva, onde um vai praticar uma conduta em auxílio ao outro. E nesse caso aqui, pessoal, nós temos um furto qualificado. Tranquilos? Seguindo, pessoal, ainda nas formas derivadas, parágrafo 5º do artigo 155 do Código Penal, que diz: a pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Pessoal, a maior discussão que gira em torno dessa qualificadora de você subtrair um veículo e transportá-lo para um outro estado ou para o exterior, era que muitos doutrinadores entendiam que não caberia a tentativa nesse crime. Isso já caiu por terra e os concursos estão adotando que é perfeitamente possível a tentativa do furto qualificado de veículo para ser transportado para outro estado ou para o exterior. Então, se eu pego um veículo e estou indo transportar ele, conduzindo esse veículo, ou estou transportando ele em um veículo cegonha, e o destino dele é para um outro estado, mas eu só não consigo chegar a esse outro estado por força alheia à minha vontade, nesse caso aqui, pessoal, nós temos tentativa de furto qualificado no transporte ou na tentativa de levar esse veículo para o exterior. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Pessoal, esse dispositivo inserido em 2016, ele trouxe uma grande inovação.
Porque o que nós tínhamos em muitas cidades aí na zona rural? Nós tínhamos o seguinte, o cara ia lá, matava uma vaca, esquartejava a vaca lá no meio do pasto e levava embora só as partes que interessavam. Normalmente só os quartos. Pronto. E aí, não tínhamos um dispositivo que alcançava a literalidade dessa conduta. Agora não. Agora é furto qualificado quando eu subtraio um semovente. O que é um semovente? Aquele que se move sozinho. Aquele que se move tem capacidade de se locomover. Gado, cavalo, cabras, galinha, são animais semoventes. Além disso, o dispositivo prevê que estes animais, eles têm que ser o quê? Animais domesticáveis, de produção, ou seja, animais domésticos para a produção. Então, pessoal, nós temos aqui essa qualificadora que se enquadra perfeitamente ao abigeato, que é o furto de gado. O furto de gado abigeato é um furto qualificado de acordo com o parágrafo 6º do artigo 155 do Código Penal. E por fim, pessoal, o parágrafo 7º traz para a gente: a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Pessoal, um dispositivo que traz uma qualificadora em razão da gravidade da substância furtada. Qual é a substância furtada? A substância aqui furtada é explosivo ou qualquer outra substância que tenha a capacidade de se reunir a outra e produzir uma substância explosiva. Então, todos esses parágrafos que nós acabamos de ler tratam-se de qualificadoras do crime de furto. Tranquilos, pessoal? Acho que conseguimos dessa forma esclarecer e discutir uma por uma das qualificadoras previstas para o crime de furto. Cara, show de bola vocês estarem aqui, tá? Muito obrigado. Eu espero vê-los aqui na próxima semana e sem esmorecer, pessoal, que com fé daqui a pouquinho nosso concurso em Goiás vai estar aqui e eu vou ter o prazer de trabalhar com os senhores, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.